Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do canal Fala Doutores, canal esse que eu venho trazendo as celebridades do mundo da medicina para brilhantar, se Deus quiser, esse pós-Covid aí, que a gente consiga levar essa saúde e essa medicina brasileira para outro patamar e melhorar cada vez mais. Hoje aí, mais uma grande celebridade, agradeço imensamente a participação, grande Fabrício Campolina, quinto não médico participando do Fala Doutores, presidente hoje da Johnson & Johnson Medtech Brasil, quase 20 anos de Johnson, MBA pela Duke University, já trabalhou pelo Exército, isso aí foi uma peculiaridade que eu estava vendo na vida dele, grande entusiasta do VBHC. Fala, Fabrício, tudo bem? Oi, doutor Ricardo. Oi, pessoal. É uma alegria muito grande estar aqui nesse canal, falando um pouquinho sobre a minha experiência dentro dessa área que eu sou tão apaixonado como a área da saúde, né? Não sou médico, mas sou apaixonado pela saúde também e procurando dar a minha contribuição da forma que eu posso. Grande contribuição, várias. Vamos descobrir algumas aí pelo caminho. Mas vamos lá, Fabrício, vamos com o pé na porta aí, vamos colocar um pouquinho já. O que é essa empresa tão grande aí? O que é essa Johnson & Johnson na visão do Fabrício? Como é que você vê a tua empresa aí? Conta pra gente. Bom, é parte da minha família, é a forma que eu enxergo a Johnson, né? Acho que, por um lado, se a gente for olhar numa perspectiva global, a Johnson & Johnson é a maior empresa de saúde do mundo, tem três grandes companhias, e, né, a Janssen, Cilag, a farmacêutica, a Medtech, que é relacionada a dispositivos médicos, a consumo, e todas elas focadas no cuidado de saúde, e já há mais de 130 anos no mercado, no Brasil já há quase 100 anos, e que eu tive a alegria de começar a trabalhar, né, na nossa empresa, que já fazem quase 20 anos, como você mesmo adiantou, e acho que o que realmente me trouxe a enxergar a Johnson & Johnson como a minha empresa também, como parte da minha família, é que a gente tem valores e culturas que eu acho que estão muito alinhados com o que eu acredito e com aquilo que eu penso que a forma que eu gostaria de viver a minha vida, e também acho que uma cultura que proporciona a gente a viver num ambiente que permite a gente se divertir, ter alegria e realizar nosso propósito. Eu estava dando a pesquisada aqui, o maior complexo industrial que a Johnson tem no mundo fica no Brasil, é isso mesmo? Em São José dos Campos. Quem teve a oportunidade de passar por lá, com certeza já deve ter visto, né, porque na rodovia lá tem, primeiro, né, o grande complexo Fabril, que você está descrevendo, e segundo, a gente acabou de inaugurar lá uma fazenda solar que Que consegue legal. abastecer, dentro, né, da nossa visão de ESG, Uhum. de tudo que a gente precisa promover em termos ambientais, sociais e de governança. Esse é um dos grandes pilares, e a gente recentemente inaugurou essa fazenda solar que consegue abastecer não só todo esse complexo Fabril, mas também fornecer energia para o nosso CD de Guarulhos, que é onde ficam grande parte dos nossos materiais para distribuir para o Brasil inteiro, e é um grande orgulho que a gente tem, não só a fábrica, mas também essa fazenda solar. A produção é só para o Brasil? Ou tem exportação? Não, tem muita exportação. Inclusive, o maior exportador de dispositivos da saúde no Brasil é a Johnson & Johnson, por conta dessa fábrica. A gente exporta agulhas para o mundo inteiro, principalmente para os Estados Unidos, outras Uhum. culturas também para a América Latina e outras regiões, e outros dispositivos médicos. E é um grande orgulho nosso e contribui para a balança comercial do Brasil. É o maior exportador individual do Brasil, vem nessa fábrica. Pô, legal, bacana. E pegando um gancho, o que eu nem estava pensando nisso, mas você estava falando da história do ESG. Isso é algo que está ficando tá muito forte no mercado, né, Fabrício? Como é que é quanto que você acha que isso está trazendo de benefício para a empresa, cara? Essa postura nova hoje, que está sendo uma busca de todas as grandes empresas, né? E algo que mexeu no mercado, né? Eu acho que não era algo que as grandes empresas davam relevância, e nos últimos anos é impressionante, né? O que vem acontecendo e a transformação que teve que acontecer dentro das empresas. Eu acho que vocês, até que você estava falando, a questão da cultura, que traz benefício, era algo que meio que vocês já tinham engatilhado. Não deve ter sido tão difícil para vocês como Johnson, né? Eu acho que isso é um tema super importante.
e que eu gostaria primeiro de pontuar que não é algo novo para a gente, né? No nosso credo, Imaginei isso. que é a nossa cultura aí, desde da década de 40, a gente já pontua que a gente tem que trabalhar não só em prol, né, dos nossos clientes e pacientes e colaboradores, mas também em prol das comunidades que a gente está inserido. Isso é uma realidade muito forte. Nós, já há muitas décadas, temos uma área que a gente chama de comunidade de Global Impact Community. Então, seja, é uma área para ter impacto na comunidade. Estou tentando traduzir de inglês para português aqui. Desculpa, quero dar uma. Mas, agora o que é curioso é o seguinte, essa área ela sempre teve diversas ações, desde escola de enfermagem lá em São José dos Campos, como apoiar diversos projetos sociais há muitas décadas, como eu já descrevi, só que era uma área completamente isolada da área comercial, porque se a gente fosse pensar com a mentalidade anterior, tinha uma preocupação muito grande de parecer que as ações sociais estavam linkadas com ações de marketing. Então, para evitar essa interpretação, se desconectou muito a área comercial da área de impacto na comunidade, e isso, obviamente, com a mentalidade anterior fazia sentido. Agora, com essa nova abordagem que vem sendo debatida de, né, ESG, em que é importante dar visibilidade do que as empresas estão fazendo, para engajar os colaboradores, para poder mostrar para todos os clientes o que você está fazendo em prol da comunidade. Durante a pandemia, se quebrou um pouquinho essas barreiras, a gente aproximou demais a nossa área de impacto da comunidade, da área de negócio, e isso foi extremamente positivo. Por quê? Primeiro, acho que a gente conseguiu ampliar bastante o que a gente conseguia levar para as comunidades com o apoio da área comercial, eu vou dar alguns exemplos aqui agora. E segundo, a gente motivou demais os funcionários que se realizaram através dessas ações. Um exemplo que eu tenho que escreve muito bem isso foi uma ação que a gente realizou chamada Mil Devs, Talentos para a Saúde. Então, como é que funcionou tudo isso? A gente, em um determinado momento, identificou que, se por um lado, com a pandemia, se agravou ainda mais a questão de emprego de jovens em situações de vulnerabilidade, e que muitos desses jovens não teriam a chance de iniciar, né, suas carreiras profissionais e talvez se impactasse por toda a vida deles. Por outro lado, a gente via uma carência enorme de profissionais em tecnologia da informação para desenvolvimento, que é fundamental para a gente transformar o setor. 70, 80 mil vagas sem conseguirem ser preenchidas, por um lado, e milhões de jovens desempregados do outro lado. E aí, o que é bastante interessante que a gente identificou? Você consegue, por exemplo, pegar um jovem que atualmente atua como entregador, né, de iFood, e você consegue capacitar ele para se transformar num programador júnior em 6 meses. Você muda a vida dessa pessoa em 6 meses. E o que esse jovem precisa ter de pré-requisito? Formação no segundo grau, uma certa afinidade com a área de exatas e com a área de programação e, obviamente, uma oportunidade. E, com essa constatação, a gente começou a trabalhar dentro de um ecossistema que a gente ajudou a orquestrar com a Distrito, e que é um hub de inovação, né, do mercado bastante conhecido. E aí, o que a gente fez? A gente foi para empresas que trabalham com jovens aprendizes e que têm conexão com essas comunidades, com jovens em situação de vulnerabilidade, pediu a ajuda deles para poder identificar jovens que pudessem se enquadrar nesse perfil. Com isso, a gente conseguiu chegar em 800 jovens. Esses 800 jovens, a nossa área, que faz o programa de trainee da Johnson, se voluntariou a tentar fazer um filtro. Primeiro aplicou provas para poder identificar quem teria mais facilidade para essa área de exatas. Depois fez dinâmicas de grupo para ver quem que teria mais potencial para poder ter sucesso dentro, né, do ambiente empresarial. E aí, com isso, a gente conseguiu chegar em 80 jovens. A Johnson bancou a formação desses 80 jovens durante 6 meses com uma health tech, né, uma edutech que chama Mestra, que também entrou dentro desse ecossistema. E aí depois a gente encontrou diversas health techs que ofereceram empregos
Desses 80 jovens, obviamente, todos em situação de vulnerabilidade, uma situação muito complexa, cerca de 52 conseguiram concluir o curso, o que, dentro desse contexto, a gente acha muito positivo. E desses 52, todos empregados, e a média de remuneração deles pulou na mediana de R$ 0 para R$ 2.600. Você acaba mudando a vida deles e dá uma carreira. Totalmente. Então, assim, e aí, dentro desse contexto, o que a gente teve? A gente teve, por um lado, né, a área de negócio se envolvendo para poder ajudar a orquestrar todo esse ecossistema que só a área de comunidade, de impacto na comunidade, não conseguiria, talvez, com tanta efetividade. A gente teve mais ou menos uns 30 gerentes e líderes da nossa organização se dispondo a ser mentores desses jovens para ajudá-los a passar durante esse processo de 6 meses de aprendizagem. Eles estudavam durante a noite. Então, depois do trabalho deles, eles tinham que ficar 7 da noite até 11 da noite todos os dias, durante 6 meses, o que não é fácil. Eles apoiando eles. E aí, no final das contas, a gente teve esse programa que a gente acha que teve bastante êxito. Já estamos com a segunda turma esse ano. Esse ano foram 1.800 jovens candidatando. Começamos com 100, imaginando já a quebra que a gente vai ter, e super engajado a empresa. Então, acho que esse é um pouquinho de exemplos que a gente tem. Obviamente, eu estou falando aí só de um dos pilares de ESG, que é o mais social, né? Eu já tinha mencionado outro, que é o ambiental, relacionado à fazenda solar. Mas acho que a grande mudança que teve para a Johnson não é a novidade do conceito, mas foi trazer esse conceito para dentro da área de negócios como algo que você derruba, talvez, barreiras e preconceitos anteriores de que não pode misturar, senão vai parecer que é marketing, não um interesse legítimo, e ter essa compreensão que, no final das contas, o impacto que você gera quando você envolve todo mundo é muito mais amplo, e que você, além de ampliar esse impacto na comunidade, você ainda engaja muito mais os seus colaboradores. Então, esse é mais ou menos o caminho que a gente tem ido. A gente tem diversas ações nesses 3 pilares e a gente está super contente que o ESG tem tomado uma proporção maior dentro da nossa sociedade, não só no Brasil, mas em todo o mundo, e não só na saúde, mas em todas as indústrias. Pô, parabéns, hein, cara. Tomara que vocês consigam ampliar esse projeto aí, diferencial, hein? Tomara que esse ano emplaquem aí quase todos, e ano que vem vocês consigam aí crescer mais ainda esse projeto. Muito bacana, parabéns, cara. Mas vamos lá. Fabrício, da onde que sai? Nasceu aonde e como é que era aí tua composição familiar em relação a contato com pais, irmãos? Como é que era isso? Então, eu sou de Belo Horizonte, né, nascido e criado, né, lá em Minas, e de uma família que eu tenho mais 2 irmãos e uma irmã. Meu pai é arquiteto, minha mãe é advogada, e eu cresci num ambiente que valorizava bastante estudo. E, Mais né, velho ou mais também, novo? era o mais velho, Tá. irmão mais velho. E, né, eu acho que tive a oportunidade de estudar em bons colégios. Acho que sempre fui um aluno dedicado, aplicado, valorizando bastante estudo. Procurei também me envolver em outras atividades. Gostava bastante de jogar basquete. Eu sou né, um apaixonado por basquete, e mais para frente migrei para outras modalidades, mas quando era mais jovem essa era a que eu gostava mais. E cresci dentro de um ambiente muito, ainda que Belo Horizonte obviamente seja uma metrópole, a gente sentia que a gente estava numa cidade de menor proporção, todo mundo Você conhecia perdeu todo o mundo. sotaque, hein, pô? Perdi. Eu vim em 2000 para São Paulo, então já ainda bem que eu perdi um pouco o sotaque. E não todo, mas um pouco. E aí tive a oportunidade, né, de fazer também faculdade lá na Por UFMG, quê? fiz ciência. Tô curioso, por que ciência da computação? De onde que veio isso aí? Se não tinha histórico familiar nenhum, como é que era isso? Então, hoje em dia eu acho que era fácil de responder isso, né? Ah, Mas quando eu entrei na faculdade, era em 93, não era exatamente, né, uma das carreiras que tinham mais atratividade, digamos assim, embora fosse bastante concorrido o vestibular. aham. Mas acho que minha escolha por ciência da computação
tem muito a ver com a minha essência. Eu sempre tive uma curiosidade intelectual muito grande. E, naquela época, o que me fascinava mais era o computador, entender como é que aquele negócio funcionava, né? Como é que essa mágica, né? Eu queria entender realmente profundamente como é que a gente está conversando aqui agora e minha imagem, né, está indo para em algum local, como que o computador está processando isso. Obviamente, não existia nada disso naquela época, mas eram, eram já realizações que os computadores faziam que me fascinavam. Então, isso que me levou para fazer esse curso de ciência da computação na época era conseguir saciar a minha curiosidade intelectual de entender como é que aquilo funcionava. E eu também gostava bastante, né, da área de exatas e acreditava que aquilo era o futuro. Então, acabou combinando essas três fatores e, na época, eu não queria sair ainda de Minas, eu queria continuar lá, eu tinha uma turma que eu gostava bastante e eu era feliz dentro da cidade, então eu nem cheguei a cogitar, só fiz uma faculdade, só fiz para o UFMG, graças a Deus passei e comecei a fazer meu curso lá em 93. Teve algum mentor, Fabrício? Não, de verdade, Não, eu acho que engraçado, muitas das coisas da minha vida eu lia bastante, eu sempre li muito, eu via coisas que me interessavam e eu acabava construindo, né, meu caminho, não muito seguindo o caminho que outras pessoas já haviam trilhado ou, por exemplo, tendo alguém para poder me aconselhar e me orientar. Muitas vezes as pessoas orientavam o contrário do que eu fazia. Leitura técnica ou lia de tudo? Como é que eram as tuas preferências? Eu te falo que eu lia de tudo, viu? É engraçado, por exemplo, é meio louco, mas quando eu tinha uns 10 anos, o meu lugar favorito do mundo era a biblioteca pública, lá de BH. Pô, que legal. Assim, era... Isso é uma mensagem que a gente tem que falar, né? É muito diferencial, né? Quem tem contato e acesso à leitura, né? E, não, assim, a minha primeira, assim, na época não tinha Harry Potter, tinha Monteiro Lobato. E eu tive a oportunidade de ler toda a, né, a obra de Monteiro Lobato, que me estimulava bastante a conhecer, principalmente na cultura greco-romana, que eram referências importantes para ele, e alguns assuntos que ele trazia também, aquilo me estimulava. Aí depois, meu pai tinha uma biblioteca bastante rica, e aí eu acho que foi algo que me ajudou também. Então, já bem jovem, eu devia ter uns 12, 13 anos, eu já li alguns livros como O Homem e Seus Símbolos, de Jung, A Metamorfose de Kafka, e por aí vai, livros que me marcaram bastante e que cada vez me estimulavam a procurar esse tipo de literatura para poder estar me estimulando intelectualmente. Pô, alto nível, hein? Poxa vida. Me diz o negócio, durante a faculdade, já foi atrás de trabalhos, estágios? Como é que foi aí teu período de formação? Era focado em somente estudos? Como é que foi aí? Quantos anos? Quatro anos de São ciência da 4 anos, computação? mas demorou 5, porque eu entrei em 93 e aí em 94 eu fui fazer exército. Né? Eu tinha... Ah, no meio que você vai fazer exército? eu entrei um pouco mais novo na faculdade. Aham, E, e, tá. aí, e aí, quando eu fui fazer exército, eu podia até conciliar as duas, mas como eu já tinha entrado mais novo, eu falei, deixa eu trancar a faculdade 1 ano e me dedicar aqui ao exército e também aproveitar um pouquinho melhor esse ano. Então, acabei fazendo em 5 anos. Primeiro ano eu só dediquei ao estudo, ao segundo, né, aí ao exército. E aí, quando eu retornei, eu fiz alguns estágios dentro da própria faculdade e aí depois eu fui estagiar dentro de um provedor de acesso à internet na época de escada ainda. E então, literalmente, a gente tinha os modems lá, que isso aí eu acho que pode parecer muito pré-histórico para a maioria das pessoas. Tu tá se entregando, hein, cara? Mas era divertido. Tinha um servidor, eu era o administrador do servidor. Era um Aham. servidor Linux na época lá. E aí era conectado nos modems, e aí a gente tinha, na época o pessoal fazia descagem através de modem por linha
era um outro mundo, né? E aí conectava Outro mundo, né, cara? 14.4 kbps, aí depois a gente fez upgrade para 28. Eu acho que isso é impensável, o pessoal nem tem ideia do que a gente está falando. Impensável, né? Acho que a gente fala aí de 100 megas, eu estou falando de 14 kbps. Né? Uma imagem para descer, você conectava na internet, saía para pegar uma água, voltava 30 minutos depois, estava baixando a imagem ainda. Mas, enfim, eu comecei a atuar lá e acho que foi uma experiência bem interessante, foi a primeira startup, digamos assim, que eu atuei, e a gente acaba aprendendo algumas coisas dentro do contexto, né? Desde, por exemplo, algo que ficou muito marcado para mim era que, eu acho que isso, como a gente está falando aqui para jovens, estudantes, acadêmicos de medicina, falando sobre carreira, eu acho que isso é interessante, que quando eu era administrador, a gente recebia, obviamente, reclamações de, por exemplo, que a qualidade da conexão não estava muito boa, e a gente começou a chegar à conclusão que a gente tinha que investir fortemente em melhorar a questão da conexão. E aí, em um determinado momento, eu comecei a fazer em paralelo. Não, nessa época eu lia bastante, né? E aí eu comecei a ler sobre a questão de fazer pesquisas, e a gente, iniciativamente, fez uma pesquisa com todos os nossos clientes, os usuários, e aí o que a gente descobriu foi que o que eles realmente queriam era conteúdo na nossa página, na nossa homepage. Só que o que chegava para a gente é quem reclamava, não a visão realmente de todos os usuários. Então, a primeira coisa que caiu a ficha para mim é que não necessariamente as reclamações que você está recebendo refletem o que realmente é o mais crítico para o seu negócio. Né? Eu não estou falando que não era importante, talvez, esses 5% dos Sim. usuários reclamavam muito, mas os outros 90% eles estavam super satisfeitos com a conexão, eles queriam era mais conteúdo. E simplesmente, tomando decisão no que a gente ouvia de reclamação, a gente nunca teria esse insight. Então, essa foi o primeiro aprendizado que a gente teve. Obviamente, foram algumas experiências interessantes, principalmente, eu acho que numa Essência do época... valor, né? Exatamente, você entender o que realmente é o valor para aqueles seus clientes. E outras coisas interessantes que ocorreram lá, hoje a gente fala muito de privacidade, cybersecurity, né? Naquela época eu já vivia isso, porque eu administrava esse provedor de acesso à internet, ele hospedava sites, né, de alguns, da PUC lá de Minas Gerais, e aí, um determinado dia, hackearam o site e eu era responsável por aquilo. Né, então, eles botaram uma apologia, né, a drogas no site da PUC, e aí a gente teve que né, identificar quais eram as reflexões. Então, para mim, naquele momento lá, já ficou muito marcado também a importância da gente ter processos muito robustos de segurança da informação, de privacidade, porque eu vivi isso, né? Estou falando, sei lá, de Há 20 97, anos. há 20 Antes anos eu já ainda. vi. 25 anos, quase. A gente, até na época lá, eu fui atrás, consegui descobrir quem que tinha feito e consegui uma retratação do jovem, né? Inclusive era até estudante lá da computação também. Né? Eu fiz acabei sendo um anti-hacker, eu consegui rastrear ele né, e identificar quem tinha feito tudo, mas de qualquer forma ficou essa mensagem bastante forte para mim. No final das contas, a grande conclusão na época é que você precisa ter processos muito robustos, políticas muito robustas de atualização, de controle da informação para evitar esse tipo de coisa, e isso ficou marcado na minha carreira também. Me diz o negócio, durante esse período aí acadêmico, hoje a gente está nessa febre aí, debate muito grande, em que os jovens precisam encontrar propósito para ter aí uma carreira mais relevante. E no passado a gente conversava pouco sobre isso. Olhando para trás, qual que era o propósito do Fabrício aí nessa entrada na ciência da computação? Tinha foco financeiro? Era encontrar aí uma solução diferente, mirabolante aí para mudar o mundo? Como é que você vê isso olhando para trás? Meu foco principal era saciar minha curiosidade intelectual. Eu queria entender como é que tudo aquilo funcionava. Então, não era muito pensando em que negócio que eu vou montar, ou eu queria entender aquilo e que me fascinava. E aí, eu acho que durante o curso, eu comecei a perceber que eu gostava mais das questões de relacionamento humano, de toda essa parte, e menos de
ficar talvez mais tempo desenvolvendo, ainda que seja fascinante pela parte de codificação, de desenvolvimento, eu vi que esse outro lado me chamava mais. E aí teve uma cadeira chamada empreendedorismo, que na época quem ministrava para a gente eram os professores da faculdade de administração, que me encantou, e aí eu comecei a perceber que eu gostava muito de gestão, e aquilo começou a meio que me puxar em direção à gestão. E algumas coisas também me marcaram. Um empreendedor que tinha bastante sucesso na época, ele acabou vendendo a empresa dele, ele foi lá fazer uma palestra para a gente, estimular a gente para o empreendedorismo, e aí umas frases que ele falava na época lá me marcaram, e hoje cada dia é mais real. Ele falava bastante que, para ele ter sucesso como empreendedor, ele acreditava que a empresa tinha que ter uma visão de não ficar construindo uma Ferrari e lançar a Ferrari, porque normalmente quando você é empreendedor, você vai com essa mentalidade, você quebra antes de lançar, que tinha que ter uma mentalidade de construir primeiro um patinete, para depois evoluir para uma bicicleta, e depois de anos chegar na Ferrari. E é muito bacana que isso é muita síntese desse método ágil, só que isso ele falava em, sei lá, 96, 97, que nem existia ainda isso, e isso tinha sido já a base do sucesso dele. Ele acabou vendendo a empresa dele, né, e se transformou em um investidor de bastante sucesso lá em Minas Gerais, mas, de qualquer forma, são coisas que vão ficando marcadas. E aí, a partir disso, quando eu concluí minha faculdade, eu fui fazer uma especialização em gestão de negócio no IBMEC, que chamava MBA, mas era uma especialização de negócio, né? Ninguém fazia. Em Minas, na época? Oi? Em BH ainda? Em BH. E na época que ninguém fazia isso. Então, eu lembro que eu virei para os meus pais e falei, olha, acabei meu curso aqui agora, eu vou fazer uma especialização em gestão. Eles, como assim? Você tem que fazer mestrado em ciência da computação? Todos os meus colegas indo fazer mestrado. Eu falei, não, eu quero fazer especialização em gestão. E, na época, porque eu queria aprender aquele mundo do negócio, também me fascinava, eu queria entender como é que funcionava aquilo, e fui fazer essa especialização numa época que ninguém fazia. E eu via também possibilidade daquilo estar ajudando a alavancar minha carreira para onde eu queria ir. E foi uma experiência também espetacular, fiquei 2 anos, isso acabou virando ponte para a minha vinda para São Paulo. Acho que foi... Por quê? Imagina o seguinte, imagina na época você pegar alguém formado em computação com especialização de gestão de negócio, isso em 99. Não devia ter muita gente. E tinha uma outra startup que era financiada pelo Goldman Sachs, que estava crescendo muito, e eles estavam lançando uma área que chamava Internet Data Center, que é mais ou menos os primórdios disso que a gente vê hoje com a Amazon, AWS, e de Cloud Computer. E aí, naquela época, eles estavam buscando alguém que tinha um perfil técnico, mas com especialização em negócio e marketing, e eu acho que eu fui uma das poucas pessoas que eles acharam. E obviamente, eu estava em algumas empresas. E aí falou que é sorte, né? E aí me entrevistaram e surgiu a oportunidade para eu vir para São Paulo, trabalhar nessa empresa como analista de marketing. E aí eu achei a coisa mais maravilhosa do mundo, porque, primeiro, que já naquela época lá, eu já queria sair de Minas e vir para São Paulo, porque me fascinava também o tamanho do mercado de São Paulo. Eu via, por exemplo, como esse mercado de provedor de acesso à internet desenvolveu tanto na região que eu estava, quanto em São Paulo. Em São Paulo era como 30 vezes maior, e aquilo me chamava muita atenção. Mas você tinha oportunidade lá em BH, Fabrício? Você tinha mercado, tinha oportunidade de emprego, cara? Eu estava empregado lá e trabalhando, né? Naquela época eu estava dentro de uma empresa seguradora, dentro de um grande grupo lá da área de finanças, mas eu acho que a oportunidade de vir para São Paulo e estar dentro dessa área, dentro de uma startup financiada pelo Goldman Sachs, na época eles cresciam 30% ao mês, era uma loucura. Foi algo que eu não pensei 2 vezes. E aí eu me mudei para São Paulo, então, em 2000. Sozinho? Sozinho. E aí... Você já morava sozinho em BH, Fabrício? Não, você morava com teus pais ainda?
Ainda Tá. morava com meus pais nessa época, quando eu fui. Tá. E aí eu mudei sozinho para São Paulo né, e eu fiquei absolutamente fascinado com aquele mundo que eu encontrei, né, de startup financiada pelo Goldman Sachs, crescendo 30% ao mês, foi de um andar para 4 andares em menos de um ano e tendo contato com magnitudes de negociação completamente fora do que eu estava acostumado, profissionais altamente qualificados vindo na maioria das multinacionais que eu posso Tua, imaginar. tua remuneração mudou completamente também? Não fez muita diferença, não, porque o custo de vida de São Paulo era bem maior do que em Belo Horizonte, então, no final das Mas você contas, minha vivia bem em São remuneração... Paulo? Bom, eu não diria que eu vivia bem, mas eu vivia feliz. Tá. Né, eu acho que Com excelentes perspectivas, provavelmente. eu tinha o que eu precisava para viver feliz e estava mais do que realizado dentro da oportunidade de trabalho que eu estava vivenciando. Isso aí foi que ano? Isso foi em 2000 que eu vim. 2000. Você acaba o MBA em 99 ou 2000? Eu terminei em 99. Esse MBA, Tá. na época, era Aí IBMEC. um ano depois, você já vai para São Paulo. Eu terminei no final de 99, quase 6 meses depois eu fui para São Paulo. Tá. E aí eu achei Basquete que... nunca mais, né? Não. Tá. Hoje eu jogo com os meus filhos, mas aí é mais a brincadeira. E, Tá. e E aí aí eu você fica quanto tempo nesse projeto do Goldman Sachs? a empresa era Dível Telecom, na área de telecom, fiquei 3 anos, então comecei como analista de produto, e depois de um ano virei gerente de produto, depois de um ano virei gerente de grupo de produto e peguei também a parte de última milha. Acho que foi uma época muito bacana de aprendizado da área comercial, e eu comecei a realmente me especializar na área de marketing, acho que sendo amplamente reconhecido nessa empresa. Aí no primeiro ano já teve um reconhecimento que chamava Círculo do Presidente, que teve uma viagem para a Jamaica para poder comemorar os resultados do primeiro ano e pegaram 3% dos empregados, eu estava naquela leva, então foi algo que já estava Legal. muito fora da minha realidade, né? Imagina viajar para Jamaica numa premiação dessa e aí a coisa foi evoluindo né, e eu né, amava o meu trabalho, o aprendizado, e aí estourou a bolha, né? Acho que o pessoal está achando que essa primeira onda de startups, mas o mundo é cíclico, né, e acho que quem já viveu um pouquinho mais de tempo aí deve se recordar, mas houve uma bolha de internet As, na época. as .com explodiram, né? Isso, elas explodiram. Isso aí foi 2001 de maneira mais acentuada, né? Já em 2000 já começou. E aí o que aconteceu foi o que está acontecendo agora, que você vem do mundo em que o capital estava amplamente disponível, que o foco das empresas era valuation, não muito geração de caixa, e que todas as decisões e investimentos eram baseadas em como você alavanca a valuation. Isso é definição de startup, né? E não é geração de caixa, é geração de valuation. Modelo cash burn, né? É, quando você tem um capital muito acessível, você consegue trabalhar com esse modelo e ser muito bem sucedido. Por outro lado, quando você pega e passa para um mercado que está mais crítico em relação à disponibilização de recursos, você tem que rever todo aquele modelo e a startup tem que, de uma hora para outra, virar uma empresa que foca em geração de caixa para sobreviver. Uhum. E eu vivi isso dentro da minha empresa. O Goldman Sachs chegou e falou: não põe mais um centavo aí, nem os outros investidores, agora vocês se virem e consigam gerar o caixa que vocês precisam. E aí a gente saiu de 4 andares para um andar em uns 3 meses. Então, foram Ou momentos... seja, os 4 andares não tinham nenhuma necessidade de estar existindo, né? Dava para funcionar com um andar só, né? Não, na verdade, acho que até existia dentro de uma realidade de capital muito disponível e foco Tá. em acelerar o crescimento de uma maneira realmente super acelerada. Dentro dessa realidade,
fazia todo sentido. E de verdade, se você parar para pensar, o business case por detrás é um business case vencedor, porque hoje em dia um dos negócios mais rentáveis que tem no mundo é o negócio de nuvem, que é a grande fonte de lucratividade, tanto da Microsoft quanto da Amazon. Então, sim, você pega e fala se não faria sentido ter os 4 andares, se não faria sentido continuar botando muito dinheiro para acelerar o crescimento, talvez fizesse todo sentido. E talvez o negócio tivesse tido um retorno absurdo depois de você conseguir realizar. Mas a questão é que a vida não é sobre o que faz sentido, é sobre o que ela é. E aí a vida é sobre ciclos também. Então, no final das contas, a realidade é que um momento tinha capital muito disponível e no outro momento não tinha. E a gente tinha que se adaptar. E a empresa se adaptou e para aquele momento foi o que fazia sentido. Para o outro momento não fazia. Então, não acho que tinha uma decisão equivocada anterior, nem que teve uma decisão equivocada naquele momento. Foi a realidade e a gente se adaptando àquela realidade. E muitos aprendizados que ficaram durante essa jornada. E aí, naquela época, independente desse movimento, né, a minha curiosidade intelectual continuava me impulsionando, eu estava fascinado sobre Estados Unidos, né? Eu acho que já achava que São Paulo era bem maior que BH, mas os Estados Unidos não se comparava com o Brasil, e 50%, né, do mercado mundial, em maioria dos setores, e, obviamente, aquilo me fascinava também, e eu queria ir para os Estados Unidos para entender como é que funcionava fazer negócio nos Estados Unidos e como que aquele país era a potência que era. E aí eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que ir para os Estados Unidos fazer um MBA, e eu não tinha o dinheiro e nem muito menos os contatos e ninguém para me orientar. E aí eu fiquei, durante alguns anos, o mais, digamos assim, economizando o máximo que eu podia para poder ir e ter um mínimo de investimentos, né? Meus pais não podiam estar financiando meu curso na época, e também estudando o máximo que eu podia estudar para melhorar meu inglês, para poder fazer as provas, e acabou que deu tudo certo. Né, eu passei em Duke, que era uma das faculdades que eu queria muito ir, e fui para lá, e foi uma experiência maravilhosa. Fiquei 10 anos pagando meu empréstimo que eu fiz lá, mas pagava feliz da vida. Você ficou, então, nesse momento de crise, teve que se reestruturar todo, e mesmo assim, juntando dinheiro para conseguir atingir aí teu objetivo. E você foi direto ou ficou muito tempo para fazer application? Não, acho que foi uns 2 anos o processo, que normalmente que demora até você conseguir fazer todas as provas e tudo. Acho que e eu fui na época que eu queria ter ido, né? Quando eu fui, eu tinha uns 28 anos de idade, e eu acabei, né, Tava começando solteiro. o MBA. Tava. E aí fui lá para os Estados Unidos, e isso foi em 2005, e aí pude realmente aproveitar bastante a experiência e me aprofundar na parte acadêmica, e também interagir bastante, né, com as atividades extracurriculares que tinham lá na nossa universidade na época. E você conseguiu parar totalmente, Fabrício? Você fica 2 anos morando lá na Carolina do Norte, com o dinheiro que você tinha juntado? Tipo, você não tinha nenhuma receita, ou você tinha algum trabalho online aí, virtual, de lá? Não, isso não existia na época, não. Isso aí eu acho que podia até existir, mas era realmente ser bastante percussor. E Não, eu podia normalmente... fazer um site lá, pô. Isso que eu tava pensando. Podia arrumar algum servidor, sei lá, pô. Mas na época eu não tinha muito essa mentalidade de monetizar, digamos assim, de casa e criar essas fontes de receitas. Né? Eu fui para lá e totalmente dedicado, né? Realmente é full MBA, que você fica totalmente dedicado à faculdade, não é aqueles que você, MBA executivos, que você trabalha e estuda. E durante essa época eu tinha um dinheiro para me manter 6 meses, depois eu peguei empréstimo estudantil lá, e aí consegui me manter tranquilamente, e depois foi 10 anos para pagar o empréstimo, mas acho que fazia parte do meu sonho, e eu paguei feliz da vida, como eu falei. E aí, além do teu sonho, que eu acho que faz todo sentido, como é que você vê que esse curso foi diferencial para você e
abriu aí oportunidades, em que sentido? Acho que primeiro trouxe bastante autoconhecimento, porque Legal. às vezes você não consegue entender a realidade que você vive se você não sai fora dela. Então, a Perfeito. primeira grande conclusão que eu cheguei ao estar nos Estados Unidos não é que o Brasil é um país pobre. O Uhum. Brasil é um país que é rico. O problema é que a distribuição de renda aqui é muito mal distribuída. Só um Aí perdi instantinho. tua câmera. Tá. E pronto. Voltou. Foi. Voltou, Aqui, voltou, aqui voltou, voltou. a luz, como eu não estava movimentando, ela apagou sozinho aqui. Então, para economizar energia. Tá bom? E, É realidade, hein, pô? você vê, SG na prática aqui. É, Aqui a não, gente não não, fala só, não, não. isso aqui não vai ser nem cortado, cara. Vou deixar direto dessa forma, que isso aqui, olha, levantou sua moral de uma forma absurda, cara. E, Bora. né, agora, o que a gente estava falando mesmo? Eu até me perdi, desculpa. Não, tava falando do diferencial de Ah, Duke dentro tá. da tua vida. O que você viu? Como é que você viu aí que a estada lá, a participação Uhum. no curso te trouxe benefícios aí? Não, primeiro, eu entendi muito melhor o nosso país, Uhum. saindo dele, olhando de outro contexto e observando a realidade dos Estados Unidos. Vi que a gente é um país rico, mas, infelizmente, muito desigual. Acho que se a gente Uhum. quiser definir Brasil numa frase, é isso: rico e desigual. Por um lado. Segundo, reforçou a minha crença que eu queria estar aqui para ajudar a mudar essa realidade. Eu podia ter ficado nos Estados Unidos, Legal. eu fiz questão de Uhum. voltar, porque eu queria ajudar a mudar essa realidade dentro, né, das minhas limitações, mas eu acho Uhum. que eu podia dar uma contribuição nesse sentido. Além disso, eu acho que as outras aprendizados que eu tive foi, de uma perspectiva acadêmica, ter condições de ter acesso ao que tinha mais de ponta na época em relação a, né, conteúdo acadêmico na área de administração, que eu pude aplicar, acho que desde que eu voltei, né, nos últimos praticamente 18 anos, esse conteúdo aqui no meu dia a dia, por um lado. Uhum. Segundo, acho que né, conhecer muito melhor culturas de todo mundo também me ajudou a ter uma perspectiva mais global. Não, obviamente, a experiência de morar fora né, e toda a dinâmica que eu vivenciei também me ajudou a me desenvolver como pessoa. Então, foi algo extremamente rico para mim em todos os aspectos acabou abrindo a oportunidade de eu vir trabalhar dentro da Johnson. Aí vamos chegar nessa parte. Onde é que aparece a Johnson na tua vida e como é que foi esse encontro aí? Então, quando eu estava fazendo meu MBA lá, eu queria voltar para telecom e tecnologia, que foi sempre a área que eu atuei, que eu adorava realmente trabalhar. Só que aí eu tinha alguns amigos que tinham feito summer job, que é como se fosse um estágio de trabalho durante, né, o intervalo entre o primeiro e segundo ano. Na Johnson, eles tinham Uhum. amado. E eles falaram, pô, você tem que aplicar, a empresa é demais. E aí eu falei, tá, vou... Brasil, né? Brasil. Tá. Uhum. Aí eu peguei e me apliquei para o programa, mais para conhecer, sem grandes expectativas. Aí passei, recebi uma oferta. Na época eu tinha recebido também propostas para voltar a trabalhar na minha antiga empresa, em outras multinacionais na área de telecom. E eu acabei Uhum. optando vir para a Johnson porque as referências sempre eram muito fortes. Todo mundo que eu conversava virava e falava, não, vai para a Johnson. Inclusive pessoas que estavam na empresa que eu trabalhei anteriormente, pessoas que estavam Uhum. na multinacional que eu tinha de telecom. Todo mundo que eu falava falou, vai para a Johnson. Eu falei, putz. Então, eu acho que essa vez eu ouvi as pessoas aí vim entrar na Johnson e eu acho que foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida. Isso quer dizer que você já devia ter escutado as pessoas antes na tua vida, poxa. Tá vendo? Quando você resolveu escutar as pessoas, as coisas melhoraram, pô. Eu escuto nas horas certas. Tá bom. É que se eu tivesse um E aí, mestrado em computação, talvez meu é caminho tivesse verdade. sido diferente. Ou se eu tivesse E aí, feito, e aí, não sei, engenharia.
como é que era, como é que foi essa jornada aí, esses 20 anos aí, como é que você consegue dar uma resumida nele aí em relação a esse teu crescimento aí e sinergia para Johnson fazer parte aí da tua família? Eu acho que, primeiro, encontrei um ambiente que os valores e os propósitos estavam muito alinhados com os meus, então acho que isso ajuda bastante. E foi algo super consistente durante todos esses anos. Segundo, eu sempre tive a oportunidade de me desafiar. Eu nunca, acredito eu, que durante todos esses anos eu fiquei muito tempo em zona de conforto, muito antes pelo contrário. E a companhia sempre tomou bastante riscos em relação à minha carreira, como toma, que eu acho que com muitos, né, dos seus colaboradores. Então, por exemplo, quando eu entrei aqui, eu entrei para marketing, que era o que eu sabia fazer e que eu já estava mais do que provado. Só que 6 meses depois abriu uma vaga em gerência de vendas, que eu nunca tinha ido para vendas, e eles me deram a oportunidade na época de atuar como gerente comercial. E eu tinha bastante frio na barriga, né? Falei, putz, eu sei fazer marketing, sou muito bom em marketing, mas vendas eu nunca fiz na minha vida, será que eu vou dar certo nesse negócio? E aí eu fui, e aí eu descobri que eu gostava mais de vendas do que de marketing, o que foi surpreendente para mim. E a coisa deu muito certo, e aí foi evoluindo, e aí em determinado momento eu estava gostando muito de vendas, eles tiveram que pegar e falar, não, agora você vai para marketing América Latina. Eu falei, não quero ir, eu já sei tudo de marketing. Não, você vai. E aí Baixa a eu acabei bola! indo, eu vi, fui, e aí descobri que, né, ter a oportunidade de trabalhar para a América Latina de novo me ajudou a entender bem melhor o mercado do Brasil, como é que funcionava a dinâmica aqui. Mas você saiu, Fabrício? Você Eu saiu ou fiquei continuou em São baseado em Paulo? São Paulo, ainda com Tá, responsabilidade de América Latina, então eu viajava bastante. Teve um tá. ano que eu viajei Uhum. 35 semanas no ano, pra você ter uma ideia. E então, né, viajei México, Colômbia, Chile, Argentina, não só nas capitais, mas fui para o interior, conheci bastante, né, o sistema de saúde de cada um, né, dessas Legal. geografias, como é que funcionava, e aí ajudava bastante a entender como que o Brasil funcionava também o sistema de saúde, Uhum. porque era bem interessante ver a dinâmica de cada lugar e a nossa dinâmica aqui. E aí, depois, eu acabei tendo a oportunidade de voltar para liderar um negócio na região, e aí deu tudo muito certo, ganhamos market share, viramos líder de mercado, acabei indo para um negócio maior, primeiro como marketing, depois como venda, e aí assumi também uma unidade de negócios aqui, né? Acho que resultados acho que foi consistentes. Durante todo esse tempo aí, obviamente que eu tive convites para ir para fora, né, da Uhum. Johnson, e várias oportunidades interessantes, mas eu sempre escolhi ficar. E, né, eu acho que eu escolhi ficar primeiro porque eu acreditava muito nos meus líderes, segundo porque eu era um lugar que eu via os meus valores, né, o meu propósito Uhum. alinhado com aquilo que eu gostava, e terceiro, porque eu nunca estava em zona de conforto, sempre estava sendo desafiado e sentindo que eu estava me desenvolvendo. E ainda que talvez se eu saísse, eu pudesse ter uma oportunidade de momentaneamente estar acelerando minha carreira, obviamente que normalmente quando você tem a oportunidade de sair, eles te convidam para participar de processos, são processos que vão ter um grau de senioridade maior do que você está na empresa naquele momento, eu sempre escolhi ficar. Uhum. E, né, eu acho que, para mim, graças a Deus, foi as melhores escolhas né, que eu poderia ter feito. Hoje em dia, né, obviamente, eu não sei o outro caminho como seria se eu tivesse saído, mas eu sei o caminho como foi eu ficando aqui, e eu sei que é um caminho que me trouxe muita alegria e realização. E aí, finalmente, eu estava, né, liderando um negócio bastante grande aqui no Brasil, e a coisa caminhando muito bem, com sucesso. E aí, de novo, eu acho que eu fui por um caminho que normalmente a maioria das pessoas não teriam ido. Então, tradicionalmente, de onde eu estava, o caminho natural seria eu assumir né, a presidência de uma geografia menor, para depois ter a possibilidade de assumir a presidência de uma geografia maior como é o Brasil. Mas naquela época lá, eu observando os sinais, eu comecei a acreditar muito que a transformação digital ela ia tomar uma proporção bem maior do que ela tinha naquele momento, e que
profissionais que realmente tivessem essa destreza digital, tivessem realmente essa visão sobre transformação digital, teriam um perfil diferenciado no futuro. Então, em 2019, que ainda quase ninguém tinha clareza disso, surgiu a oportunidade de uma área na América Latina relacionada à transformação de negócio, e aí era meu dream job na época, eu acabei pegando essa posição. Ninguém entendeu muito bem o que eu estava fazendo na época lá, que né, era assim, diferente do que a maioria das pessoas estavam fazendo, mas passados 3 anos, e a pandemia obviamente acelerou muito isso, né? Não falei que eu dei sorte com a pandemia, porque foi uma tragédia, né, eu acho que, obviamente, muito triste tudo o que aconteceu em todas as perspectivas, mas a gente precisa ter clareza também que esse contexto acabou acelerando muita coisa relacionada à transformação digital. E aí, acho que, no final, né, acho que desse processo, que esse impacto já estava muito mais evidente, essa necessidade cada vez mais clara de que os líderes do futuro eles precisam dominar não só o negócio e finanças, mas também tecnologia, para realmente ajudar as empresas a se transformarem em empresas nativas digitais, ainda que elas tenham nascido como empresas tradicionais. Acabou que isso gerou todo um contexto que me permitiu estar assumindo, né, a presidência da Johnson & Johnson MedTech Brasil agora no dia 1º de setembro. Então, de uma certa forma, é um pouquinho de um padrão que vai se repetindo, e como acho que você acaba de colocar, o nosso vídeo aqui vai muito para pessoas que estão iniciando carreira e pensando, eu acho que são reflexões interessantes para cada um fazer, sobre como quer levar suas escolhas. No final das contas, a gente acaba se tornando a somatória de todas as escolhas que a gente vai fazendo durante a vida. E acho que talvez só tentando fechar essa parte de carreira, o que eu acho que seria importante estar levando, né, para a sua audiência aí, seria que, primeiro, não existe nada que é fácil nesse mundo. Às vezes, o que a gente fica vendo, né, nas mídias sociais sobre, né, como ficar milionário em 6 meses, isso tudo é uma grande ilusão. Não estou falando que isso não pode acontecer, mas provavelmente, se ocorrer, vai ser com pouquíssimas pessoas. E, então, eu acho que para a grande maioria, e para a gente realmente, eu acho que construir uma coisa mais sólida, mais concreta, a gente primeiro tem que ter consciência que o sucesso na vida ou as realizações na vida, elas são construídas através das somatórias de uma infinitude de escolhas que a gente faz durante décadas, e que a gente precisa ter consistência para onde a gente está querendo ir, a gente precisa seguir os nossos valores, seguir os nossos propósitos para poder realmente ir construindo esse caminho. E que essa é a jornada que, acredito eu, que é a jornada que a maioria das pessoas deveriam estar buscando e realmente aonde a maior parte das vezes leva a caminhos que as pessoas vão se tornar prósperas e realizadas. Então, acho que essa é realmente, assim, em termos de carreira, a grande reflexão que eu trago para a gente pensar em saber para onde a gente quer ir, seguir a nossa paixão, seguir os nossos valores, o nosso propósito, e saber que a gente vai ter que construir isso com consistência ao longo de anos. E aí as coisas acontecem. E onde é que o teu time de basquete começa a ser formado? Onde é que essa família aí começa a ser composta aí no meio dessa história? Então, e aí nessa época, né, que eu estava fazendo MBA, eu vim para férias no Brasil e aí conheci uma amiga da minha irmã, a gente se apaixonou, se casou logo que eu voltei do MBA aqui no Brasil, e né, tenho 2 filhos, um tem 14 anos, o outro tem 12, e aí a gente, né, todo momento que eu tenho livre, aí eu busco estar com eles. E fora o tempo que eu dedico aí para o esporte. Hoje em dia eu estou mais... Estava fazendo triatlon mais fortemente, né, acabei migrando aí do basquete para o triatlon, né, hoje em dia eu estou treinando com menos intensidade, mas é uma outra paixão que eu tenho também.
Não foi para a Alemanha agora, não? O pessoal todo estava lá em Berlim para correr maratona, pô. Eu fui para a Alemanha, mas não para correr maratona. Eu fui para um evento lá. Eu estava lá 10 dias atrás, mas passei longe lá da maratona de Berlim. Ah, legal. E me diz um negócio, Fabrício, onde é que aparece o valor e o VBHC propriamente dito, a tese, como é, quando que foi apresentada, quando é que você analisou, estudou e viu que aquilo fazia um certo sentido para a gente ter uma mudança, que eu acredito que você tenha esse pensamento. Com certeza, acho que eu compartilho esse pensamento. É fundamental essa evolução do nosso sistema de saúde de remunerar por volume para começar a remunerar por valor. É claro que, se a gente manter as coisas como elas estão, hoje em dia, isso é insustentável no longo prazo. Tem um estudo do Instituto Colisão Saúde, feito pela McKinsey, que aponta que, se a gente não mudar nada, em alguns anos, teria uma demanda de 27% do PIB para ser consumido com saúde, que, obviamente, é absolutamente insustentável, né? O Brasil, hoje em dia, está em 9,5%, Estados Unidos já está em 17%, e, obviamente, que, dessa forma, é algo que não tem como o país estar financiando saúde, educação, parte de previdência, e a gente precisa fazer diferente. Então, por um lado, essa motivação minha veio de, ao viver esse sistema de saúde, perceber que os incentivos criados pelo remuneração por volume são incentivos que contribuem para a não sustentabilidade do sistema e, muitas vezes, não para poder promover saúde, mas sim para poder cuidar da doença. E, no primeiro momento, eu via isso como algo extremamente complexo, muito difícil de ser mudado e sem um caminho claro de como ir. E aí, aos poucos, eu fui tendo a oportunidade de conhecer toda a proposta que o Michael Porter fez, né, no livro dele, Redesenhando a Saúde, que foi publicado em 2007, e aí depois, lendo, obviamente, publicações dentro da área, aquilo foi me interessando, e em um determinado momento ficou claro para mim que aquele era o futuro, e que aquele era mais que o futuro, era o único caminho possível, e que a questão toda não era se, era quando. E mais ou menos entre 2014 e 2018, eu tive a oportunidade de ser o presidente do conselho da ABMED, que é a Associação Brasileira da Indústria de Alta Tecnologia, que representa, né, a indústria de produtos para a saúde no país. Comecei a participar mais desses debates sobre sustentabilidade do setor, sobre a agenda que a gente precisava criar para poder fazer com que o nosso sistema de saúde evoluísse. E, naquela cadeira, eu participei da fundação do Instituto Colisão Saúde. Eu estava entre os membros fundadores, né, uma iniciativa que foi liderada, na época, pelo Palestrin, junto né, com o Antônio Brito, que estava na Interpharma, e que depois foi brilhantemente conduzida pelo Dr. Lattenberg, pelo professor Giovanni e pela Denise Eloy. E, dentro desse contexto, de eu estando naquele grupo, Instituto Colisão Saúde, que foi criado como instituto para poder mover agendas positivas dentro do setor, que sejam comuns a todas, né, as áreas da saúde, eu vi, por um lado, que saúde baseada em valor era o futuro, e, por outro, eu via muito o Instituto Colisão Saúde como uma entidade que tinha legitimidade para poder congregar todos esses setores que normalmente não se falavam. E aí, eu, na época, né, conversei com o Dr. Lattenberg, que estava como presidente do conselho, eu me coloquei à disposição para poder estar coordenando um grupo de saúde baseado em valor dentro da instituição. Né, e, no caso, na época, o conselho achou que seria uma boa ideia, me deu essa oportunidade, e aí a gente começou a trabalhar com um grupo que tinha representantes de todos os setores, seja indústria farmacêutica, indústria de produtos para a saúde, associação de pacientes, as
entidades Mais uma médicas. vez, você estava com pouco trabalho, né? Procurando o que fazer, né? Exatamente. E, né, e aí, obviamente, as associações que representam também os operadores de saúde, a indústria Uhum. de maneira geral, a ANAP, né, os hospitais e todos. E aí, esse grupo, a gente começou a trabalhar com o apoio da KPMG em todos os conceitos, que era saúde baseada em valor, definir melhores práticas e definir o que é valor, porque parece algo óbvio, mas está longe de ser óbvio. Né? Se você não Exatamente. define claramente o que é valor, cada um vai entender uma coisa diferente. Uhum. E aí a gente publicou uma primeira nota técnica que ficou pronta, acho que foi final de 2018. Não, ficou pronto no final de 2017, a gente publicou em 2018, se eu não me engano, ou final de 2018 a gente Tava, publicou em era, 2019. era o Greca que estava lá, né? Era. A gente, Daniel, né? Uhum. isso. O Grega que estava liderando essas discussões por parte da KPMG. E aí a gente construiu essa nota técnica, publicou ela. Eu acho que essa nota técnica ela teve bastante influência no sistema de saúde brasileiro, ela foi bastante divulgada. Eu mesmo tive a Uhum. oportunidade de estar em dezenas de eventos apresentando os conceitos e começando a despertar as pessoas, né, para essa nova Verdade. realidade. Eu assisti inúmeras vezes, cara. Verdade. E aí, Eu essa nota. agradeço. Eu fazia com paixão, eu que agradeço você ter assistido. E, né, e aí, a ANS, obviamente, também tinha suas próprias iniciativas, que começou bem antes, em 2014, mas eles não tinham Uhum. conseguido ainda finalizar a própria publicação deles, então a gente teve a oportunidade de Sim. dividir esse trabalho com eles, e virou até referência dentro da nota técnica que eles publicaram, acho que foi em 2019, se não me engano, ou 2018. E E aí ficou muito aquilo, eu boa, por acho, sinal, também. ficou. E aí eu acho que, no final das contas, isso começou a trazer uma visibilidade muito maior do que era saúde baseada em valor para o Brasil, né? Obviamente, isso nos Estados Unidos e na Europa já estava bem mais avançado, e que a gente precisava começar a discutir, e que esse sim era um caminho. Acho que, somado a isso, você começa a ver a United Health vindo dos Estados Unidos para o Brasil e trazendo muito das práticas deles lá, e fomentando também saúde baseada em valor, principalmente orçamento global, que eles começaram Uhum. né, a propor para vários hospitais e fechar esse tipo de negociação. E aí você viu o mercado começar a avançar nessa direção. E eu lembro muito bem que, de novo, na época as discussões não era se, era quando. E muita gente tinha uma visão que esse quando era tipo 2030, 2040, algo assim, tão distante que Uhum. era muito longe da realidade. E eu acho que, eu não sei se todo esse movimento, ou se independente dele, mas o fato é que isso se acelerou muito mais fortemente do que as expectativas iniciais que tinham na época. E eu lembro que já, talvez em 2019, conversando na época com as lideranças da ANS, eles já falavam que no Brasil a estimativa deles era que cerca de 4,5% das contratualizações já estavam com acordos baseados em desfechos, não acordos alternativos, que é importante Uhum. esclarecer isso, né? Não é a alternativa ao fee for service, ou a remuneração por volume. Se você não consegue atrelar alguma forma de remunerar valor, não é remuneração baseado em valor, é simplesmente um sistema alternativo. Então, 4,5% na época lá. Hoje em dia, acho que a gente não tem uma estatística confiável para falar quantos por cento da contratualização no Brasil está. Não sei se você tem ou não, eu não tenho, mas eu estimo que deve estar nos 8%, 10%. E olhando globalmente estava em 15%, tem muito mais dados disponíveis nos Estados Unidos e Europa, Uhum. crescendo a uns 15% ao ano lá. E qualquer coisa que cresce 15% durante 10 anos acaba virando Sim, sim. né, né, o tema preponderante naquele mercado. Então, eu Uhum. acho que é isso. Eu acho que hoje em dia se acelerou muito, provavelmente deve estar nos 8% de todas as contratualizações. Você já vê isso uma realidade na maioria dos mercados que você vai, e deve crescer nessa taxa aí, similar à taxa global, se não mais. E provavelmente, quando a gente chegar no final dessa década, já uma boa parte das contratualizações já vão estar em acordos baseados em desfecho. Não, interessante. Eu ia até te perguntar por que você achava que
que não tinha dado certo ainda, né? Mas esse teu ponto de vista é um ponto de vista que depois que você fala vira óbvio, né? Mas é muito interessante, né? Não tinha pensado dessa forma. Perdão, não, bati da minha luz aqui. Eu sou muito entusiasta pelo tema, eu concordo totalmente com você, acho que é só a questão do tempo, quando é que vai acontecer. Quando eu fiz no início desse ano, né, aquele curso lá do Porter, e a única coisa que eu critico muito, não sei como é que você vê isso, eu acho que o modelo é muito feito para baixa renda, sabe? E eu não tenho esse ponto de vista. Eu acho que o valor é global, né? Você entregar mais um melhor resultado para todo tipo do paciente, independente se ele pode pagar, independente se ele não pode pagar, e obviamente que tentando dar mais acesso, né, para as pessoas que não têm. Mas eu acho que até o Porter, Elizabeth, o Kaplan, eles falam muito voltados, e os exemplos, os cases utilizados, né, no curso são cases muito de... O modelo foi muito estruturado para aquela estruturação do Obamacare, né, Fabrício? Naquela época de início, né? Foi um projeto para lançamento do Obamacare e tentando incluir, né, um pessoal que estava meio de fora. Então, assim, isso aí é a única coisa que eu faço de crítica ao modelo de Harvard mesmo, né? A essência que o Porter construiu, mas gostei do teu ponto, cara. Acho interessante essa história do crescimento. Eu nunca tinha pensado dessa forma e faz todo sentido. Daqui a alguns anos já vai estar tudo dominado aí, de certa forma, com um certo desespero aí para o pessoal que fica dizendo que o FIFORSAN vai ser a única solução, mesmo a conta não fechando, mas não tem como mudar o modelo, que não dá para receber de uma outra forma. Gostei, interessante, interessante. Muito bom, muito bom. Para construir nisso aí, uma reflexão bastante poderosa. O mundo ele muda muito pouco em um ano e normalmente a gente acaba supervalorizando o que vai acontecer em 12 meses. Por outro lado, o mundo muda muito em 10 anos e a gente tende a subestimar o que acontece. Então, acho que um conceito importante é esse, a gente ter consciência de que provavelmente a gente vai superestimar o que vai acontecer no próximo ano e vai subestimar o que vai acontecer em 10 anos. Agora, para a gente entender para onde o mercado vai, o segredo está em você identificar quais áreas que estão crescendo, por exemplo, 15% ao ano nos próximos 10 anos. Esse é o futuro. E isso para a medicina, principalmente para os acadêmicos agora que estão, né, ouvindo o nosso bate-papo aqui, você vai pensar qual a profissão que você vai assumir, não é olhando hoje, você tem que olhar o que está crescendo muito e que vai continuar crescendo nos próximos 10 anos. E quem escolher esses caminhos, seja por sorte ou por visão, é provavelmente quem vai prosperar mais daqui a 10 anos. E né, eu acho que até fazendo uma analogia interessante, eu atuei, né, dentro da Johnson uma época na cardiologia intervencionista. E foi mais ou menos há uns 12 anos atrás, né, uma super referência dentro da área, o filho dele ia fazer cardiologia intervencionista também. Ele tinha duas opções. Ele podia ir para a Europa, ficar no centro, que era a maior referência mundial na época dentro de angioplastia, ou ele podia ir para o Canadá, um centro pouco conhecido, e se especializar numa área muito pequena, incipiente, que era implante de válvula percutânea, que era um mercado inexistente na época. E ele perguntou: o que você acha? Eu falei: não pensa duas vezes, vai para o Canadá, o futuro está lá. Esse é um mercado que todos os institutos de pesquisa estão falando que vão crescer 15%, 20%, 30% ao ano nos próximos 10, 15 anos. O futuro do seu filho está lá, não nesse mercado que já está consolidado e que quem é referência já é referência. E acabou que o filho dele acabou escolhendo ir por esse caminho e se transformou em referência dentro desse novo mercado, que hoje em dia é mais importante do que esse outro mercado de 10 anos atrás. Então, acho que o grande ponto que tem, né, para os acadêmicos de medicina, pensando no futuro, é conseguir enxergar quais são as grandes áreas de crescimento para os próximos 10 anos. E área de crescimento é mercado que cresce 15% ao ano, composto aí durante 10 anos. Se você identificar uma área dessa, se você tiver paixão por essa área, vai fundo que vai dar certo. Por outro lado, pegar mercados que estão encolhendo,
obviamente você pode ir, mas vai com muita paixão e tendo consciência que não vai ser fácil. Maravilhoso, Fabrício. Pô, agora pô, fechou bem, cara. Esse daí, esse corte aqui viralizou já, pô. Já é certeza já. Me diz o negócio. Planejamento estratégico aí para os próximos 5 anos. Teu aí, pessoal, como é que você vê você e a simbiose com sua família Johnson e mercado de saúde? Pega três perguntas em uma aí, de uma forma sucinta. Vamos lá, eu acho que a grande tendência desses próximos anos é transformação digital das organizações. E deixa eu me explicar. Quando a gente pergunta... eu vou explicar aqui. Transformação digital... Eu vou trazer até um contexto mais amplo, só para aterrissar. Tá? A indústria 4.0 foi um termo que foi cunhado na Alemanha em 2011. Que diz respeito à utilização de inteligência artificial, a internet das coisas, para realmente revolucionar os mercados com essas tecnologias. Esse conceito ele se ampliou no segundo momento, provavelmente em torno de 2017, 2018, para a transformação digital. As pessoas começaram, primeiro falavam sobre indústria 4.0 e depois começaram a falar de transformação digital. E esse novo conceito de transformação digital estava muito relacionado à questão de criar produtos usando essas tecnologias, implementar processos utilizando essas tecnologias. Então, o que eu vou fazer? Eu vou digitalizar com essas tecnologias a entrada da minha emergência para poder prever quantos leitos que eu vou precisar, quem que eu vou poder dar alta mais rápido, quem que eu vou precisar internar. Eu vou criar uma plataforma para poder ter todos os dados e facilitar agendamento. Ou seja, transformação digital, o conceito que a maioria das pessoas entende hoje é criar ofertas digitais e digitizar processos para ter mais eficiência. Qual que é a próxima onda, na minha visão? E na visão de muitos. É a transformação digital da organização. O que significa isso? Como você pega uma empresa tradicional e transforma ela numa empresa nativa digital, que é um ponto que eu acho que eu já citei anteriormente. Como é que você faz isso? Se você simplesmente tem um departamento que está desenvolvendo essas ofertas tecnológicas e está criando esses sistemas, você tem uma divisão dentro da sua companhia que entende muito de tecnologia, mas não entende tanto do negócio. E, por outro lado, você tem um negócio, entendendo muito do negócio, mas não entendendo quase nada de tecnologia. E aí o que acontece quando você vai nessa direção é que muitas vezes você tem muita frustração dentro da organização, investimentos pesados em transformação digital, sem realização de valor realmente na ordem de magnitude que você poderia estar realizando, e por um lado, um esforço muito grande sem um impacto na mesma magnitude. E onde é que está o pulo do gato disso aí? Que, ao invés de você ir nessa forma de visão tradicional de organização das empresas, como que você converte a empresa inteira digital? Que qualquer colaborador dentro da empresa ele pense digital. Ele vai resolver um problema, ele vai pensar como que ele pode usar a tecnologia para resolver aquele problema. Que ele vai criar um novo processo, ele vai usar formas ágeis de poder identificar as necessidades, né, dos clientes e rapidamente levar uma solução para o mercado. Então, de fato, isso é uma jornada que, por exemplo, a Microsoft viveu recentemente. Então, hoje em dia, que a gente fala da Microsoft, é uma das empresas mais bem-sucedidas do mundo. Está lá entre, provavelmente, 3 a 4 maior valor de mercado, acima de $1 trilhão, e parece que sempre foi assim, mas não foi. Se você fosse lá para 2008, 2009, muita gente já falava que a Microsoft estava morta. Não sei se você lembra disso ou não. E aí, o que aconteceu? Aconteceu que você teve um novo CEO que assumiu mais ou menos em 2011, que trouxe uma visão de digital first, cloud first, e começou a transformar a Microsoft de uma empresa tradicional para uma empresa digital. E aí, todo esse sucesso da Microsoft veio muito dessa transformação cultural, de formas de trabalho, de formas de liderança. E isso aconteceu também com diversas outras empresas em diversos setores.
E isso está agora começando a acontecer dentro da saúde. Então, quando você faz essa transformação digital das organizações, você começa a evoluir modos de trabalho para modos ágeis de trabalho. Por exemplo, hoje em dia, dentro da JJ Medtech, 25% da nossa área comercial já trabalha em squads agiles, e isso a gente tem visto que tem feito uma diferença muito grande. Novas formas de liderança, que é a liderança servidora. Não é um líder que vai lá e vai falar, você tem que fazer isso, isso, isso. É impossível hoje, dentro do contexto que a gente tem, na complexidade, na velocidade das mudanças, você tem qualquer pessoa que sabe tem que fazer, quem tem que saber fazer, quem está na ponta, mais próximo. Você precisa dar direcionamento, tirar as burocracias, fazer a coisa mover. Então, à medida que você capacita não só uma divisão da organização, mas toda a organização a pensar de forma digital, ter essa destreza digital, você começa a mover as formas de trabalho, de gestão de projeto, de processos tradicionais para modos ágeis de trabalho, tira isso da área de IT e leva para toda a organização. À medida que você vai digitalizando todas as áreas da sua empresa, supply chain, marketing, você começa a realmente se transformar uma empresa nativo digital, e aí você começa a criar valor de uma maneira proporcional para os seus clientes, ter uma velocidade também muito maior de entrega de valor, e com isso você se torna bem mais competitivo dentro do mercado que você atua. E, no final das contas, as empresas que não moverem, né, nessa direção, daqui a 5, 7 anos vão estar obsoletas, completamente obsoletas. Se eu estou certo ou estou errado, eu não sei. Algumas vezes, no ano passado, eu acho que eu tive a oportunidade de enxergar para onde o mercado estava indo, para onde ele não estava indo, que era só, digamos assim, especulações. Essa é uma tendência que eu acredito, assim, com toda a minha paixão, e eu acho que o futuro está aí. E as empresas estão começando a despertar para isso agora, entender que transformação digital vai muito mais do que tecnologia, e o que a essência dela está na cultura. E tem um primeiro passo para isso, Fabrício? Pensando aí como é que o mercado pode ver isso e pode iniciar esse processo? Alguma dica aí nesse sentido? Acho que o primeiro passo é que a liderança sênior das organizações de saúde... Reconhecer, né? Eles precisam, acho que, despertar para isso e entender para onde as organizações precisam evoluir e se transformarem agentes de mudança na sua organização, porque isso começa pela liderança sênior. Já tem várias empresas que despertaram para isso, já estão indo nessa direção. Outras ainda não. Mas, assim, no final das contas, todos vão ter que ir, porque quem não for vai ficar obsoleto. Maravilhoso, Fabrício. Muito, 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 muito obrigado. Parabéns. Desculpa aí. Você dá aula mesmo. Não, dá para entender por que você está onde você está nessa hora de conversa aí. Peço desculpa aí pelo meu atraso. Você é um gentleman aí, um cavalheiro aí. Conseguimos aí finalizar muito bem aí. E faço tuas considerações finais aí, mas de verdade aí um baita privilégio te ter aí, a participação, e tenho certeza que o pessoal vai gostar bastante. Doutor Ricardo, primeiro eu queria agradecer muito, eu adorei nosso bate-papo aqui, pareceu que tinha 10 minutos que a gente estava falando, então eu queria te parabenizar aí, acho que pela competência que você tem de realizar, né, essas entrevistas. Queria também agradecer pela sua disponibilidade de estar, né, dedicando o seu tempo para poder gerar esses conteúdos. Espero que ajudem, né, pessoas aí pelo nosso país. E as minhas considerações finais são no sentido de que o nosso país é um país maravilhoso, que a gente precisa todos trabalhar em prol para reduzir essa desigualdade, para poder realmente dar mais acesso, melhorar o padrão de cuidado para as nossas populações, e mais do que isso, cada vez mais cada um está inserido nas comunidades e estarem apoiando e ajudando na medida do possível, cada um à sua forma, né? Um pouco mais hoje, um pouco mais amanhã, mas não deixem de contribuir. A gente precisa, o nosso país precisa. E diria também
principalmente para os acadêmicos que estão ouvindo, pensarem sobre o seu futuro. Primeiro, colocar seus propósitos, né, os seus valores dentro de qualquer caminho que vocês forem seguir. Segundo, buscar entender quais são as áreas de grande crescimento que vocês vão poder agregar mais valor. E finalmente, entender que nada é construído do dia para a noite. Tudo é um acúmulo, né, de consistência, de trabalho duro, e que essa é a verdadeira forma da gente estar construindo o nosso futuro. Então, um grande abraço a todos, obrigado pela oportunidade e muito feliz de contribuir. E, de novo, parabéns aí pelo canal, né, um sucesso e muito obrigado pelo convite. Tá bom, gente. Fica com Deus. Tchau.